Circle of Inevitability, capítulo 43. Franqueza. Como esperado, o loop se repetiu. Lumian não ficou surpreso ao ouvir a resposta de Aurore. Este era o terceiro loop que ele conseguia lembrar. Combinado com sua própria experiência e as dicas da misteriosa mulher, ele chegou a uma conclusão preliminar. O limite de tempo para o loop é até a 12ª noite. O alcance espacial do loop é a Vila Cordu e seus arredores. Os personagens do loop estão proibidos de matar o padre. Estes são os 3 pontos-chave do loop. Com esse pensamento, Lumian olhou para Aurore e perguntou pensativamente: Grande Irmã, se você escrevesse uma novela sobre um loop temporal, onde colocaria a chave para desfazê-lo? Aurore olhou Lumian de cima a baixo, confusa. De repente você fez essa pergunta e até me chamou de grande irmã obedientemente. Você inventou uma nova história para enganar os outros? Acho que sim, Lumian respondeu sinceramente. Aurore franziu a testa e pensou um pouco antes de dizer: do ponto de vista de um romancista, ou melhor, do ponto de vista da lógica normal, a parte mais crítica do loop é definitivamente a cena final. Isso ocorre porque é, ao mesmo tempo, o fim deste loop e o início do próximo loop. É o botão que conecta o fim e o começo. Sem ele, não há como transformar o fluxo do tempo em linha reta em um círculo fechado. Pense nisso. O loop se inverte, então sempre haverá uma primeira vez. Algo deve ter acontecido no último momento para fazer com que o tempo recomeçasse. 12ª noite? Lumian concordou com o palpite da irmã sobre a 12ª noite. Ele assentiu e perguntou: então por que a parte mais crítica não pode ser o primeiro dia do loop? Não deveríamos perguntar por que o loop começa neste momento? Aurore riu e disse: fazer um conto para enganar algumas pessoas temporariamente é o seu forte. Mas quando envolve esse tipo de conteúdo que requer lógica estrita e conhecimento rico, você não é capaz disso. A razão pela qual o primeiro dia do loop é o primeiro dia talvez seja devido à potência ou energia que causa o loop. Passar do último dia acabará se sobrepondo a este dia. É por isso que um loop provavelmente não cobre o mundo inteiro, mas em alguma área localizada. Não é que não queira, mas é incapaz de fazê-lo. Lumian realmente considerou essa possibilidade. Ele só esperava que sua irmã experiente apresentasse uma resposta diferente. Aurore pensou por um momento e acrescentou: se o loop não for um loop completamente fechado, onde ainda haja interação entre aqueles que estão dentro e fora do loop, por exemplo, as informações internas podem ser transmitidas e as pessoas externas podem entrar, mas não sair. O primeiro dia do loop pode começar a partir do dia em que os estranhos entram, de modo que, quando o loop for repetido, eles não tenham uma posição. É claro que também pode obrigar os estrangeiros a fazerem algo que farão posteriormente, no primeiro dia, originalmente sem acontecimentos. Há muitas maneiras de inventar histórias semelhantes. Os olhos de Lumian brilharam ao ouvir isso. Ele queria elogiar sua irmã em voz alta. Ele suspeitava que a entrada de Lea, Rian e Valentine fez com que o loop começasse na tarde de 29 de março. Se fosse esse o caso, a 12ª noite já poderia ter se transformado na 10ª ou 9ª noite. Claro, também pode ter sido originalmente a 13ª noite que se transformou na 12ª noite devido à intrusão de estranhos. Todas essas eram possibilidades que Lumian precisava para verificar. Ele concordou completamente com a dedução de sua irmã. Acreditava que algo devia ter acontecido na 12ª noite para que o loop acontecesse. Somente descobrindo o que aconteceu naquele momento ele poderia encontrar a chave para desfazer o loop. Portanto, Lumian decidiu não desencadear nenhuma anormalidade neste loop. Ele também encontrou uma desculpa para não participar da procissão e ficar até a 12ª noite.
Mas não podia fazer nada. O tempo não permitiria. A menos que Lumian saísse do loop após vivenciar a 12ª noite, ele teria que aproveitar ao máximo o tempo para o próximo loop. Um loop completo durava 12 dias. Depois disso, a probabilidade de o mundo exterior descobrir qualquer anormalidade em Cordu aumentaria exponencialmente. Lumian tinha, na melhor das hipóteses, um loop completo ou menos para resolver o problema. Se ele quisesse parar a anormalidade em um loop, precisava ter informações suficientes e uma compreensão suficiente de toda a aldeia. Lumian não pôde deixar de zombar de si mesmo. Não só preciso evitar o desencadeamento da anormalidade, mas também preciso investigar o problema. Qual era a diferença entre isso e um palhaço andando na corda bamba à beira de um penhasco? Querer os dois não era algo bom. Aurore viu que ele ficou alguns segundos sem falar e parecia estar inventando uma história. Ela acenou com a mão e disse: "Quase esqueci de fazer o jantar." "Espere um minuto", disse Lumian com uma expressão solene. Aurore imediatamente estalou a língua: "Sinto cheiro de travessura." Lumian disse sem rodeios: "Aurore, grande irmã, na verdade, já entramos em um loop." Você acabou de aprender o truque e já está usando em mim?" Aurore estava ao mesmo tempo zangada e divertida. "Acho que às vezes as pessoas precisam ser confiáveis." Lumian suspirou silenciosamente. "Você pode pelo menos ouvir a história que eu inventei primeiro? Por que você não me ouve enquanto fazemos a janta?" Aurore olhou para o céu claro lá fora. "Tudo bem." Lumian começou quando conheceu Lea e os outros estranhos. Ele falou como se tivesse um esboço geral, alegando que havia mantido a consciência no sonho e entrado em uma ruína única. Ao caçar monstros, obteve uma característica de Beyonder e se tornou um caçador. Ele não escondeu a questão do anel espinhoso que selava seu peito porque poderia envolver a chave do loop temporal. Ele tinha visto o mesmo símbolo no padre, e matá-lo fez com que o tempo recomeçasse. No início, Aurore ainda sorria, pensando que o irmão havia inventado uma história criativa. Mas enquanto ouvia, sua expressão ficou séria. Havia muito conhecimento que Lumian não deveria saber. Quando Lumian disse que havia se tornado um Beyonder, Aurore ergueu a mão direita e massageou as têmporas. Seus olhos azuis claros tornaram-se instantaneamente profundos, mas não havia nenhuma figura refletida neles. Ela olhou para Lumian por um momento e assentiu levemente. Seu corpo etérico passou por uma grande mudança. Sua força vital e estado físico são muito mais fortes do que as pessoas comuns. Sua projeção astral mudou até certo ponto, mas não muito. Como esperado de um caçador que é melhor no combate corpo a corpo do que lançar feitiços. Não consigo ver o símbolo e as mudanças relacionadas, e não me atrevo a olhar mais fundo. Aurore fez beicinho e perguntou confusa: "Não me diga que você inventou deliberadamente uma história tão ridícula para me fazer aceitar que você se tornasse um Beyonder?" Este era um modus operandi típico de Lumian. Lumian não explicou e falou diretamente sobre o conhecimento místico que a mulher lhe transmitiu. Claro, mencionou o nome apenas brevemente e não deu mais detalhes. Não porque fosse muito moral e íntegro em não contar à irmã antes de obter a permissão da mulher. Em vez disso, a outra parte era claramente muito poderosa. Se ele vazasse conhecimento precioso e a irritasse, o loop temporal poderia ser resolvido, mas eles morreriam. Lei da indestrutibilidade, lei da convergência, método de atuação. Aurore ficou pasma. Aurore ficou surpresa com o fato de seu irmão analfabeto no campo do misticismo ter adquirido um conhecimento tão incomparavelmente precioso. Já se passaram mais de 5 anos desde que ela se tornou uma Beyonder. No início,
Ela confiou no diário do imperador Roselle para ingressar nesse caminho. Seu caminho era um símbolo de conhecimento no campo do misticismo. De tempos em tempos, seria perseguida pelo conhecimento, permitindo-lhe dominar o método de atuação, a lei da indestrutibilidade das características de Beyonder e a lei da conservação das características de Beyonder, os 3 pilares do mundo Beyonder. Portanto, ela se considerava uma Beyonder com experiência insuficiente, mas com conhecimento suficiente, quilômetros à frente da maioria de seus colegas. Agora, seu irmão, que nunca teve contato com o misticismo, poderia realmente mencionar tais termos. Além disso, ele sabia sobre a lei de convergência das características de Beyonder que ela não conhecia. Isso eliminou a possibilidade de Lumian ter espiado seu caderno de bruxaria. Como Beyonder do caminho do espreitador de mistérios, Aurore suprimiu seu desejo de conhecer os detalhes da lei da convergência enquanto olhava para seu irmão. Ela perguntou perplexa, surpresa e preocupada: quanto você pagou para aquela mulher lhe ensinar esse conhecimento? A fórmula da poção era até gratuita. Ela avaliou Lumian novamente, de cima para baixo, depois de baixo para cima, tentando descobrir o que estava faltando nele. Nada. Lumian riu de forma autodepreciativa, é por isso que é assustador. Nem sei que preço terei que pagar no futuro. Sim, suspeito que tenha algo a ver com o símbolo no meu peito e com a ruína do sonho. Essa mulher provavelmente quer que eu desvende o segredo correspondente. Aurore reconheceu lentamente, continue. Ela esperou pelo resto da história com uma atitude séria. Lumian falou sobre a coruja, a anomalia durante a quaresma e as experiências dos irmãos durante o segundo loop. Ele também falou sobre como o loop seria reiniciado no momento em que tentassem sair de Cordeaux. Aurore ouviu com atenção e murmurou para si mesma, incrédula: ou fui hipnotizada por você e lhe contei tudo, ou o tempo realmente entrou em um loop. Ela começou a acreditar em Lumian porque ela mesma batizou seu item místico de broche de integridade e não havia registro em lugar nenhum. A menos que ela mesma contasse ao irmão, seria impossível para Lumian saber, e ela não tinha nenhuma lembrança disso. Lumian atacou enquanto o ferro estava quente. Também posso profetizar que os 3 estrangeiros aparecerão no antigo bar à noite. Também posso profetizar que o padre terá um caso com Madame Poales esta noite. Também posso profetizar que o pastor, Pierre Berry, voltou à aldeia. Há algo errado com as 3 ovelhas que ele trouxe junto. Quanto mais Aurore ouvia, mais séria ela ficava. Depois de um tempo, ela disse: os 3 estrangeiros entraram na aldeia à tarde enquanto praticávamos combate. Depois disso, descansamos e não saímos mais. Sim, na aula de combate da tarde, você ainda era uma pessoa comum. Ela aceitou a teoria do loop temporal de Lumian. Se fosse qualquer outra pessoa, Lumian teria rido e dito: você acreditou. Você acreditou em uma história tão ridícula, mas na frente de Aurore ele era muito contido. Ele então sugeriu: vou dar uma volta pela aldeia agora e ver se consigo reunir mais informações. Aurore assentiu. Também usarei meus olhos para olhar ao redor, mas há enormes restrições e é muito perigoso. Não tenho certeza se vou ganhar alguma coisa. Lumian acenou com a mão, indicando que entendia, e saiu pela porta. Enquanto Lumian dava alguns passos, olhou para a figura de Aurore parada na cozinha. Ele imediatamente pensou na cena de Aurore empurrando-o fora entre os incontáveis mortos-vivos e sentiu uma dor inexplicável de separação. Ele inconscientemente perguntou: grande irmã, por que você me adotou em primeiro lugar? Aurore respondeu mal-humorada: eu também não queria. Tive a gentileza de lhe dar um pouco de comida, mas você continuou me seguindo.
Eu não consegui me livrar de você e você até me ajudou obedientemente a fazer todo tipo de coisa. Meu coração suavizou por um momento, e, quem diria que você cresceria? Você sabe como foi difícil para uma jovem criar um filho como você? Lumian quis agradecê-la e elogiá-la, mas as palavras ficaram presas em sua boca, como se quisessem chegar aos olhos e ao nariz. Ele virou a cabeça e voltou para a aldeia. Ponto.